Graças a Paz, meus irmãos. Meus amados, nós nessa noite vamos dar continuidade à nossa série sobre Tiago. E antes eu quero só compartilhar um testemunho, do quanto esse livro tem falado a mim, do quanto essa carta de Tiago tem falado ao meu coração, tem me moldado, tem servido para mim nesse momento. E creio que para todos nós, porque ele fala a questão da dinâmica da palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus é viva, é eficaz, é sempre dinâmica, como o próprio Espírito do Senhor é. Parece que Ele está falando para nós nesse tempo, nesse período, nessa situação em que nós estamos vivendo, seja de modo pessoal, seja como povo de Deus, em meio a essa pandemia, tudo isso que temos passado. Tem sido muitas as dificuldades, tem sido muitos os problemas que a gente tem visto, todos os âmbitos, todos os setores. Isso nos afeta emocionalmente, isso nos afeta espiritualmente. E não dá para negar que os nossos cultos de oração têm sido cultos, muitas vezes, no bom sentido, melancólicos, porque a gente tem aproveitado aqui para nos derramarmos na presença do Senhor e apresentar diante de Deus as nossas dores, as nossas aflições e as nossas preocupações também. Eu não nego que a mim, enquanto pastor, enquanto servo também, meu coração tem andado angustiado nesses últimos dias, mas isso tudo faz parte daquilo que Deus tem a tratar em nós e aquilo que Deus quer fazer por meio de nós com o seu propósito santo. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite, meus amados. Antes eu quero só avisar que no domingo pela manhã, às 9 horas, nós temos a nossa sessão ordinária, onde vamos tratar dos nossos assuntos da igreja. Peço que irmãos estejam orando em favor daquela questão ainda dos cartórios. A gente está num passo final, só precisa agora reconhecer a firma dos membros da diretoria, mas o cartório que faz o reconhecimento de firma só está atendendo online, e a gente manda as mensagens, liga e nada, não tem nenhum atendimento. Lá no lugar, nós já fomos também nada. O cartório de registro civil, que é o que vai registrar o nosso estatuto, está funcionando, a gente está em contato com eles vão fazer tudo pelo WhatsApp, só mandar as fotos, vai resolver tudo, mas aí precisa dessa firma reconhecida e esse cartório, sabe lá Deus o que está acontecendo lá. Foi privatizado e não tem funcionado. Então, peço que os irmãos estejam orando por isso, só para que terminemos esse passo, possamos avançar nessa questão. Mas a gente vai falar exatamente nessa noite, meus irmãos, sobre o lugar da tribulação na vida cristã, o lugar da tribulação na vida do crente. E o nosso texto é Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4. Na semana passada a gente meditou no capítulo 1, versículo 1, e nós vimos ali a saudação de Tiago e como ele se apresentou àqueles irmãos. Ele destacou ali cada aspecto do que ele ia tratar na carta, já naquele primeiro versículo, naquela apresentação. E parece que ele escolhe cada palavra ali, de maneira proposital, para que cada palavra já servisse como uma introdução daquilo que ele ia dizer. E ele lembrou aos irmãos que nós somos escravos de Deus, de Cristo, que nós somos peregrinos, dispersos nesse mundo, e que essas coisas, o fato de sermos escravos, o fato de sermos dispersos, peregrinos, deveriam nos trazer alegria. Ele traz uma palavra de saudação que literalmente significa palavra de alegria, e ele traz para nós essa lembrança de que nós somos do Senhor, não pertencemos a esse mundo, e isso deve ser para nós motivo para nos alegrarmos. E nessa noite, meus amados, nós vamos ver o evangelista Tiago, o pastor Tiago, tratar do primeiro assunto que ele queria falar nessa carta. Como a gente já viu, essa não é uma carta com um assunto específico, ela é bem parecida com o livro de Provérbios, com várias pequenas exortações, pequenas pregações, e a gente vai ver a primeira delas agora, e a gente vai ver ele tratar desse primeiro assunto abordando o lugar da tribulação na vida cristã, o lugar da tribulação na vida do crente. E essa é uma sessão, como eu disse, um grande período aqui de pregações, digamos assim,
que vai do versículo 2 até o versículo 18. E possui uma série de ditos, então. E esse primeiro aqui, esse primeiro dito, vai até o versículo 4. E assim como ele saudou a igreja, os irmãos trazendo uma palavra de alegria, agora ele vai se justificar do porquê essa palavra de alegria, do porquê que ele começa saudando a igreja com a palavra de alegria. Dizendo àqueles cristãos que os problemas e dificuldades são para nós motivos de alegria. Os problemas e dificuldades que nós passamos são motivo de alegria. E o que nós vemos nesses versículos, né, a grande ideia desse perícope aí, é que as provações nos aperfeiçoam e por isso nós podemos nos alegrar. Eu vou repetir. As provações nos abençoam e por isso nós devemos nos alegrar. E ele prova essa verdade demonstrando o efeito das provações na vida do crente, né? Aquilo que a provação faz em nós, a fim de que aqueles irmãos compreendessem a situação em que eles estavam passando como parte da bênção de Deus. A perseguição, as dificuldades, os problemas internos e externos que eles enfrentavam, Tiago já queria mostrar para eles que aquilo fazia parte da vida cristã e que era motivo para que eles se alegrassem porque era bênção de Deus. E é o que nós vamos ver nessa noite, então eu convido você a ler esse texto e logo depois orarmos mais uma vez. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos, meu Deus, diante da Tua palavra. E que bom, Senhor, que é diante da Tua palavra que estamos. Porque, meu Deus, somente ela possui autoridade, somente ela foi escrita, inspirada pelo Teu Espírito, e somente ela tem poder por conta disso, de falar poderosamente aos nossos corações. Eu te peço, meu Deus, que ministre a nós nessa noite, que apesar de mim, Tu nos fale, nos abençoe, nos consagre, nos transforme, para que possamos sair daqui, meu Deus, como esse texto quer nos incentivar a estar em alegria, mesmo diante de tudo isso que nós temos vivido. É o que nós oramos a Ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, logo de início a gente aprende com Tiago que as provações fazem parte da vida cristã. E o versículo 2 deixa isso bem claro, né? Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda ou grande alegria, né, dependendo das traduções, o passardes por várias provações. O texto, ele fala que nós devemos nos alegrar por passarmos por várias, né, ou por muitas tentações ou provações, né? São muitas as dificuldades pelas quais nós passamos, meus irmãos, e elas fazem parte da vida do crente. Por que que nós sofremos? Por que que nós passamos por privações? Por que que nós temos prejuízo? Por que que nós adoecemos? Por que nós somos, por vezes, injustiçados? Por que nós somos tentados em questões que nos trazem insatisfação, frustração, em áreas não resolvidas das nossas vidas? Por que que a gente passa por esse bando de coisa ruim, esse bando de situação ruim? Deus, ele nos adverte, meus irmãos, aqui nesse texto, a esperar provações, assim como o Senhor Jesus já nos advertia lá em João capítulo 16, versículo 33, quando ele diz: no mundo tereis aflições, né? No mundo tereis provações, no mundo tereis dificuldades. E o próprio Tiago aqui, ele já começa a falar, né, que nós devemos ter alegria o passarmos por várias provações. E essa palavra provações, ela vem do grego, né, peirasmos, e ela significa, literalmente, né, ela pode ser traduzida como provação ou teste, ou tentação ou sedução. E essa palavra aqui fala de situações em que não é fácil permanecer mantendo a nossa vontade submissa à vontade de Deus. É um momento em que o inimigo vê uma oportunidade de nos afastar do Senhor e da sua vontade, e assim se levanta uma tentação. Então, essa palavra ela tem esse duplo significado. Deus, porém,
né? Ele deseja que com essa tentação, com essa situação, nós perseveremos em confiança e obediência. E aí a situação se transforma numa provação. Então, deixa eu só abrir um parênteses aqui para explicar, né? Por que que tem esse duplo sentido? Essa palavra peirasmos, como eu disse, ela tem essa tradução, ela pode ser traduzida como provação ou tentação. É tanto que você vai ver na Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, quem tem essa Bíblia aí, sinaliza para a gente, na sua Bíblia vai estar, tem de motivo de grande alegria por passagens por várias tentações. Tem alguma Bíblia assim? Tem, né? Por que está traduzido dessa forma? Porque essa palavra peirasmos significa tanto provação quanto tentação. E como é que a gente sabe que é provação ou tentação? Vai depender do contexto e também vai depender de como essa situação é vista por nós. Porque pode vir uma situação ruim contra as nossas vidas, e essa situação vai ser uma provação quando ela for difícil, quando ela tentar tirar nossa alegria e nos afastar da presença do Senhor, mas nós vencermos isso e nos mantivermos em submissão a Deus, né? Nos mantivermos fiéis ao Senhor. Essa mesma situação ela pode ser transformada numa tentação, quando o inimigo aproveita essa dificuldade para nos fazer blasfemarmos contra Deus, reclamarmos de Deus e nos afastarmos da sua presença. Então, o resultado da situação é o que vai ditar se isso foi uma provação ou se foi uma tentação. Aí cabe, né, como nós vamos responder a isso aí, né? O inimigo ele aproveita as dificuldades da vida para nos tentar, mas Deus usa as dificuldades para nos provar, a fim de nos abençoar, de nos aprovar, de nos fazer mais fiéis à sua presença. E aí a gente vê essa questão da tradução, né, está nisso aí. Por quê, meus irmãos? Essa palavra ela fala de uma mesma situação, como eu disse, né, em que o inimigo ele tenta transformar em tentação para que nós caiamos, e Deus usa essa situação como um teste, como uma prova para sermos aprovados e aperfeiçoados. E essas situações, elas são corriqueiras, e elas acontecem, meus irmãos, de modo repentino. Veja como o texto está aqui dizendo: tende motivo de grande alegria o passardes por várias provações, ou o entrardes em várias provações. Essa palavra passardes, né, ou entrardes, ela tem esse sentido de algo que está tudo às mil maravilhas e do nada vem a dificuldade. Está tudo bem e do nada vem uma situação para nos quebrar, vem uma situação para nos abater, para tentar abalar nossa fé e nos separar da presença do Senhor. Nós somos, meus queridos, atribulados, somos tentados ou provados por estarmos nesse mundo. A gente está vivendo num mundo caído e por conta disso nós estamos sujeitos a essas questões. Nós somos atribulados por sermos humanos e estarmos propensos também a doenças, a acidentes, a desapontamentos. Nós somos também atribulados, meus queridos, por conta da nossa pecaminosidade, por causa dos problemas que nós criamos com as nossas próprias atitudes, pelas consequências dos nossos atos, como um fumante, por exemplo, passa a vida inteira ali fumando, e aí, no fim da vida, acaba contraindo um câncer, né? Ele não pode reclamar com Deus, né, deliberadamente, por algo que foi ele quem causou, né? Foi ele quem buscou ali esse câncer de pulmão, essa situação, foi ele quem cavou. E também nós somos testados por conta da nossa própria fé cristã. A gente vê que nós temos 3 inimigos muito perniciosos. Um deles é Satanás, o outro é o mundo e o pior de todos é a nossa própria carne, que o tempo inteiro está lutando contra nós, o tempo inteiro está arquitetando planos para nos destruir. E por fim, meus irmãos, nós somos testados com o propósito da própria glória de Deus. Deus permite, Ele quer tentações, provações, na verdade, Ele quer provações, né? Não tentações, em nossas vidas, com o propósito do seu nome ser louvado, com o propósito dele ser exaltado. E a gente vê, por exemplo, o cego de nascença, lá em João capítulo 9, versículo 3, onde a palavra diz que o Senhor Jesus responde: olha, não foi por causa dos pais, não foi por nada, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. Então, nós somos atribulados, né, nesse mundo, nós temos problemas, situações de nascença,
ou situações com as quais nós precisamos lidar com elas pelo resto da vida, justamente para que o Senhor seja exaltado por meio dessa nossa luta. Nós temos situações em que nós precisamos lidar para que no fim Deus seja louvado. São situações, meus queridos, que nos deixam deprimidos, nos deixam arrasados, que nos fazem sofrer e chorar e, por vezes, até mesmo pensar em desistir da luta, até mesmo da vida. Mas apesar dessas tentações, dessas provações, dessas tribulações serem duras e difíceis, meus queridos, Tiago nos diz que nós podemos e devemos nos alegrar nas tribulações. Parece antagônico, né? Parece um contrassenso. Mas ele começa a justificar, ele começa a explicar o porquê disso. E aí nós podemos entender essa razão. A razão, meus queridos, é que as provações, elas são pedagógicas. As dificuldades pelas quais nós passamos, elas são pedagógicas. E o versículo 3 nos mostra isso. A palavra diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nas provações da vida, meus queridos, a nossa fé é testada justamente para mostrar que ela é verdadeira. Deus testa a nossa fé para que nós tenhamos a certeza de que ela é verdadeira. Porque Satanás ele nos tenta para fazer o pior em nós, mas Deus nos prova para produzir o melhor em nós. E as provas da fé, meus queridos, provam que de fato nós nascemos de novo. Esses testes que nós passamos servem para nos provar que nós somos nova criatura. Assim como um jovem vai passar por perrengues na vida para poder adquirir experiência, ele entra num trabalho, passa por um monte de situação, um monte de apuro para aprender como lidar com as coisas ali do seu emprego, da sua profissão. Da mesma maneira, o cristão ele passa por provações para se tornar experiente, experimentado. Deus ele nos submete, meus irmãos, a essas provas para poder nos levar ao alvo. Essa palavra que nós vemos aí, a aprovação da vossa fé produz, uma vez confirmada, né, produz perseverança. A ideia é que essa confirmação é um levar a um alvo, é um chegar a um objetivo. Então Deus nos submete a essas dificuldades justamente para que nós alcancemos esse alvo, esse objetivo. Essas provas, meus irmãos, elas podem ser vistas como um concurso, por exemplo, onde para a gente atingir um alvo desejado, que é um cargo, né, um benefício ali, um cargo vitalício com um bom salário, para que a gente consiga esse cargo, a gente tem de responder questões e lidar com problemas. Tem que passar por entrevista, tem que ter documentação certinha, né? A gente pode comparar aqui aquilo que o Lucas passou agora, né, no Enem. Para ele poder chegar ao curso dele, alcançar a faculdade, ele precisa fazer aquela prova, responder aquelas questões, tirar uma nota que seja ali suficiente para que ele possa cursar uma faculdade. Então, é essa a ideia que nós vemos aqui das provas na vida do cristão. Para que a gente possa conseguir esse cargo, conseguir esse posto, esse alvo, nós precisamos passar por esses testes, temos que passar por essas situações, meus queridos. E nós podemos nos alegrar com essas provações da nossa vida, porque cada uma dessas lutas pelas quais nós passamos, por mais que elas nos deixem tristes muitas vezes, por mais que elas nos deixem abatidos, por mais que elas venham a nos derrubar, a gente pode sempre se lembrar que as cicatrizes que são produzidas, né, no meio dessa luta, no meio dessa adversidade, cicatrizes que são vistas só por nós e por Deus, ainda que ninguém mais vejam, essas cicatrizes elas vão nos levar a um novo status espiritual, com novos benefícios. As provas que nós passamos vão conduzir as nossas vidas para um novo cargo espiritual, para um novo nível espiritual, para um novo alvo espiritual, e nós vamos ter os benefícios desse novo status espiritual. E é por isso, meus irmãos, que é estranho o fato que para nós, é estranho, na verdade, o fato das provações não acontecerem. Se você está vivendo uma vida confortável, vivendo uma vida boa, uma vida tranquila, aí você deve começar a desconfiar. Porque isso é um sinal que tem alguma coisa errada com você. É um sinal de reprovação do Senhor.
Então a gente não deve estranhar quando a dificuldade vem, a gente deve estranhar quando ela não vem, porque aí sim é um sinal ruim. Porque as provações para o crente, meus amados, elas têm uma função de trabalhar por nós e não contra nós. Por mais que o diabo tente nos derrubar por meio dessas provações, né, dessas situações que a gente passa, Deus sempre vai usá-las para nos levantar, para nos promover, para nos dar experiência, para nos fortalecer, para nos fazer melhores. E Deus é tão bom que até mesmo o jeito dele nos testar é personalizado. Quando você vai, por exemplo, fazer um concurso, você vai fazer uma prova da universidade, seja o que for, o professor, ele dá uma prova para todo mundo. Quando ele trabalha um pouco mais, no máximo que ele faz é trocar uma questão aqui e acolá, troca a ordem das questões para evitar cola. Mas é sempre a mesma prova, para todo mundo. Já Deus não. Deus, ao nos provar, ao nos fazer passar por situações, Ele não nos dá nada além daquilo que nós podemos suportar. Deus não coloca sobre nós um fardo maior do que o que nós podemos aguentar. Deus não nos faz passar por uma situação em que a gente vai chegar no fim e dizer, não consegui, não aguentei, não desisti. Aquilo que vem nas nossas vidas, meus queridos, é sempre de acordo com a nossa vida espiritual, com aquilo que nós já temos crescido na presença do Senhor. E Deus faz isso justamente para aliviar o nosso fardo. Como a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, né, o Senhor não nos dá um fardo maior do que o que nós podemos carregar. E aí, meus queridos, a gente vê o benefício dessas provações, o benefício dessas situações que nós passamos. Porque, como eu disse, as provações elas têm a função de trabalhar para nós, nos provendo crescimento, né, nos provendo essa promoção espiritual. E isso acontece porque as tribulações elas produzem em nós perseverança. É o que diz o versículo 3. Perseverança. Essa palavra perseverança é uma palavrinha grega chamada hipomoné. E essa hipo, né, que a gente tem como hipo, né, a hiperglicemia, quem tem a pressão alta, e hipoglicemia, quem tem a pressão baixa. Essa palavra hipomoné, ela significa exatamente estar debaixo de alguma coisa, estar debaixo da situação. E essa palavra significa, pode ser traduzida como perseverança ou como paciência, constância, como quem permanece por baixo de todas essas circunstâncias, quem aguenta todas essas condições difíceis em obediência a Deus e em obediência à sua vontade. Muitos são, meus irmãos, aquelas pessoas que quando passam por uma dificuldade, passam por uma tribulação, passam por alguma situação adversa, perdem a paciência, perdem totalmente o controle, dizem, eu não aguento mais, já chega, perde totalmente essa submissão a Deus. Mas nos servos de Deus, a palavra vai nos mostrar que as dificuldades elas criam mais e mais paciência. Elas vão nos tornando mais e mais mansos. Elas vão transformando o nosso caráter, o nosso espiritual, para que nós nos submetamos cada vez mais a Deus. As tribulações, meus irmãos, elas prestam serviço de nos enraizarmos em Deus, de nos submeter a Ele, de dependermos da sua graça, de confiarmos em seu amor e de nos agarrarmos mais e mais firmemente a Ele. Quanto mais o negócio aperta, mais a gente cola no Senhor, confiando nele, confiando em sua graça. Não é à toa, meus irmãos, que Jesus ele falou da casa edificada sobre a rocha. E essa casa edificada sobre a rocha era aquela que aguentava os ventos e as tempestades, porque ela estava em cima da rocha. E aí essas situações, esses ventos e tempestades que vêm contra nós, servem justamente para fazer com que a gente se agarre cada vez mais, se alicerce cada vez mais na rocha que é Cristo. Ou mesmo, meus queridos, a gente vê Deus falando ali a Paulo que a sua graça bastaria ao seu servo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do apóstolo. A gente vê Deus usando a dificuldade para fazer com que Paulo dependesse cada vez mais de Deus, dependesse menos de si e cada vez mais no Senhor. A nossa fé, meus irmãos, ela é fortalecida nesses testes de fidelidade, nesses testes de autenticidade. Essas provações são justamente isso, um teste de autenticidade.
E não é de se admirar, meus amados, que num momento tão difícil como que nós temos passado agora na nossa história, tantas pessoas tenham abandonado a fé, tantas pessoas tenham desistido, tantas pessoas tenham largado a mão do arado, as pessoas tenham deixado de servir ao Senhor, porque elas perderam a paciência, elas não conseguem mais se submeter a Deus, elas querem viver do seu próprio jeito. Esse tempo para essas pessoas não foi uma provação, foi uma tentação que as derrubou. Por que, meus amados? Esses testes eles servem para confirmar justamente se nós somos do Senhor. As dificuldades que nós passamos, elas são um teste para confirmar se nós pertencemos a Deus. Ao tempo em que nós nos submetemos a Ele, à sua vontade, ao seu comando, ao seu cuidado, à sua graça, ou se nós não somos do Senhor, cedendo à luta, cedendo à tentação, cedendo ao diabo, que se aproveita das situações para poder nos derrubar. Para nós crentes, meus irmãos, essas dificuldades, essas situações que nós passamos, elas devem nos levar à maturidade. Deus usa isso como recurso para nos fazer crescer, para nos fazer sermos maduros espiritualmente, para termos experiências com Deus, como a gente lê lá em Romanos capítulo 5, de 3 a 5, quando a palavra de Deus vai nos dizer que as dificuldades, as perseguições, nos trazem perseverança, que trazem esperança, que trazem fé. Meus amados, tudo que nós vivemos aqui, tudo que nós passamos, tudo que a gente ainda vai passar, tudo aquilo que nós abdicamos pelo Senhor, todas as coisas que nós suportamos, todas as coisas que nós temos perseverado, tudo isso vai nos levar para um novo estado espiritual, para um novo cargo espiritual, para um novo alvo espiritual, contribuindo para a nossa santificação. E é exatamente sobre isso que o versículo 4 fala. Essa perseverança que é produzida pelas tribulações, elas causam em nós esse efeito final. E aí o versículo 4 diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O objetivo disso tudo, meus queridos, que nós passamos, é alcançar uma obra perfeita, é alcançar em nós uma obra completa, uma obra redondinha, literalmente falando, é isso. Nós temos, meus irmãos, a tendência de pensar que uma vida perfeita é uma vida com sombra e água fresca, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, onde tudo dá certo, onde tudo funciona. Mas aqui a palavra de Deus nos diz o contrário. É justamente debaixo das tribulações, debaixo das adversidades, que nós vamos chegar a uma vida completa, uma vida perfeita e uma vida agradável a Deus. Esse aqui é o alvo da perfeição da vida cristã. E aí a palavrinha aqui, né, que a gente tem como perfeitos, né, a palavra é telos, completos, maduros, aperfeiçoados. Nós, meus irmãos, por meio das tribulações, nos tornaremos pessoas que atingirão esse alvo. E tudo isso serve para que Deus nos apresente perfeitos e irrepreensíveis no último dia, como a palavra de Deus nos diz. E para isso, as tribulações eles são esse meio de Deus para nos aperfeiçoar. Como está lá em Efésios 5, versículo 27, né, que Deus está nos tratando, está cuidando de nós, para que sejamos uma igreja sem mácula nem ruga, perfeita e irrepreensível perante Ele em amor. E ser irrepreensível, meus irmãos, significa literalmente ser uma porção inteira. Não metade, não um pedaço, mas uma porção inteira. Isso significa ser irrepreensível. E Deus está dia após dia fazendo de nós cada vez mais dele. Fazendo de nós cada vez mais uma porção inteira a seu dispor e para a sua glória. E essa, meus amados, é uma obra santa do Senhor em nós. Ele usa, meus queridos, cada uma das nossas dificuldades para nos aperfeiçoar e nos aproximar dele mesmo, para nos fazer nos apegarmos cada vez mais a ele, nos parecermos cada vez mais com ele. E eu queria terminar aqui nessa noite, meu querido, animando você e te dizendo que, olha, isso que você está passando, meu querido, logo vai passar, que as coisas não são assim, que vai tudo melhorar, mas essa não é a realidade, isso não é aquilo que nós vemos na palavra de Deus, não é aquilo que nós vemos como a vontade de Deus
para nós. Mas o que eu posso te dizer, meu querido, é que o maior fardo, quem suportou foi o Senhor Jesus, para que o nosso fardo fosse leve. O que eu posso te dizer é que em tudo o Senhor Jesus foi tentado e não pecou, para que nós pudéssemos ter o perdão e triunfar sobre o mal. Que o Senhor Jesus ele passou pelas piores e mais assombrosas provações, como a do deserto, como a da própria cruz, para que a nossa leve e momentânea tribulação produzisse em nós um eterno peso de glória. Ele morreu, meus queridos, e ressuscitou para que as nossas tribulações nos servissem para dar confirmação daquilo que ele já fez. E não para que nós, por meio do sofrimento, alcançássemos salvação, porque isso ia ser impossível. Ninguém se salvaria. As provações, então, elas nos aperfeiçoam, meus amados. E por isso nós podemos nos alegrar. As dificuldades que você tem passado, elas estão acontecendo na sua vida para te aperfeiçoar. E por isso você pode se alegrar. Talvez você esteja nessa noite pensando em desistir, ou você já tenha pensado nisso no decorrer da semana, devido a uma doença que você esteja enfrentando, que um parente seu esteja enfrentando, devido a um pecado que está consumindo as suas forças na luta, que você tem lutado dia após dia contra ele durante anos, por algo que você esteja agora abandonando em obediência ao Senhor, por uma situação que esteja causando muita dor no seu coração, por um problema de nascença, por alguma questão crônica, por uma perda, por uma injustiça, por perseguição, por aquilo que só você e Deus sabe, no meio das suas orações mais carregadas de sangue espiritual. Talvez, meu querido, você já tenha se questionado do porquê disso acontecer. E a resposta está aqui. Deus está te atraindo. Deus está te aperfeiçoando. Deus está completando a boa obra que começou na sua vida. Ele vê, meu querido, cada uma das suas cicatrizes e Ele vai transformar cada uma delas um troféu de glória. E tudo que está acontecendo, tudo que Ele está fazendo, meu querido, na sua vida, vai se encaixar e vai ser belo, perfeito, bom e agradável. E cabe a nós, meus amados, sob a ajuda do Senhor, administrar essas situações da melhor forma possível. As nossas tribulações, elas devem ser aproveitadas, elas devem ser oportunidades para que nós cresçamos, para que elas sejam provações em nossas vidas, para que nós amadureçamos. E não que nós cedamos a isso, transformando em tentações do inimigo, cedendo a essas tentações do inimigo, para que ele venha nos derrubar. Cabe a nós observar isso. E que, meu amado, que cada um de nós possamos nos apegar ao Senhor. Que nós possamos esperar dele o socorro e o alívio, até o dia em que nós tenhamos o fim eterno de toda provação. E que até lá, meus amados, nós nos alegremos com cada dor, com cada provação, com cada tribulação, com cada dificuldade. Porque todas essas coisas nos aproximam do Senhor e nos torna cada vez mais prontos para estar na presença dEle. Vamos orar. Feche seus olhos, baixe sua fronte. Vamos falar com o Senhor nessa noite. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, e te bendizemos, Pai, por cada uma das provações que nós temos passado em nossas vidas. Se, meu Deus, cada uma dessas dificuldades que nós enfrentamos, que temos enfrentado e que ainda vamos enfrentar, servem para nos aproximar de Ti, nós nos alegramos nelas e te louvamos, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que nos ajude sempre, Pai, a nos lembrar que o Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve. E que nós podemos correr em direção ao Senhor quando as coisas se tornarem difíceis, Deus. Nós nos alegramos, meu Senhor, em Ti e nos alegramos em Teu cuidado, Senhor, para conosco. Porque, meu Deus, sabemos que todas essas chibatadas, Pai, porque Tu és o nosso Pai e está nos educando e nos aproximando do Senhor, como diz Hebreus capítulo 12. Pai, é difícil, meu Deus, passar por todas essas coisas.
humanamente falando, Senhor, são coisas que nos levariam, Pai, a desistir. Mas nós nos alegramos, Pai, em cada uma dessas situações, porque nós conseguimos ver o final de todas elas, que é o Senhor nos esperando e a Tua voz a nos dizer: vinde benditos do meu Pai. Que no nome de Jesus, Senhor, nós tenhamos de Ti toda a força necessária, toda a capacitação do Teu Espírito, para que possamos suportar todas essas coisas de pé, Senhor. E ao fim de todas elas estarmos firmes. Que no nome de Jesus nós nos alegremos em saber que tudo isso que nós estamos passando, Pai, não é de graça. Nós não estamos sofrendo, meu Deus, como sofrem todas as outras pessoas nesse mundo. Nós sofremos porque o Senhor nos está nos desapegando desse mundo e nos aproximando cada vez mais de Ti. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Que isso seja para nós, meu Deus, um combustível para aguentar só mais um pouquinho, até o dia da Tua volta, meu Deus. É o que nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus amados, e nos guarde em Sua graça maravilhosa.